Agora nós vamos falar sobre um projeto de prevenção e enfrentamento à violência sexual que chama Projeto Unbreakable. Nesse projeto são feitas fotos, imagens com frases que foram ouvidas por diferentes pessoas em situação de violência sexual. E as imagens, elas exemplificam aspectos que são comuns em situações de violência. Infelizmente, as violências são muito frequentes e muitas pessoas vivem essas violências em silêncio, guardam em silêncio que viveram, mesmo que há muitos anos. Muitas pessoas não contam por ser muito doloroso contar, por sentirem vergonha, por sentirem culpa, por sentir que as pessoas não vão entender ou mesmo que não vão acreditar. A questão é que quando a gente traz para as palavras o que aconteceu, mesmo que seja algo tão dolorido, tão triste, tão lamentável, a gente constrói uma rede e se fortalece, porque a gente percebe que nunca a culpa pela violência que aconteceu é de quem sofreu a violência. Só que essa sensação de culpa, ela vai sendo alimentada pelo silêncio e pelo segredo. Quando a gente compartilha, a gente percebe a dimensão do problema a ser enfrentado, que ele é muito grande. E um primeiro passo é que as pessoas possam falar sobre isso e possam reconhecer que o que aconteceu com elas é horrível, acontece com muitas pessoas, o que é muito horrível também, e que nós precisamos juntos aumentar as informações, aumentar o diálogo, aumentar a conscientização sobre os direitos, aumentar a proteção de todas as crianças, de todas nós, né? Aqui eu traduzi as imagens, né? A frase ouvida foi: querida, o que te faz acreditar que você tem o direito de dizer não para mim? Eu sou uma pessoa adulta e você é uma criança. Isso é muito comum. Quando a gente transmite que a pessoa adulta é sempre uma autoridade e que o papel da criança é obedecer, a gente acaba não abrindo espaço para as crianças reconhecerem que o certo é que elas obedeçam quando elas estão sendo cuidadas e protegidas. Se tem alguma pessoa adulta que faz mal para elas, que faz algo que as agride, que faz algo que as constrange, que faz algo que faz com que elas sintam que tem algo errado acontecendo, elas devem sim dizer não e procurar alguém que elas confiam. Então, olhar para a frase que a pessoa da foto escutou nos leva a pensar que quando a gente fala para a criança que criança não tem o que querer, criança tem que obedecer, adulto que manda, está faltando um diálogo sobre sim, as regras e os limites são importantes para as pessoas adultas cuidarem. E esse é o papel das pessoas adultas, o cuidado, a proteção e a segurança. Quando esse papel é violado, é importante que a criança conte, é importante que a criança peça ajuda. Aqui é um exemplo de ameaça. Se você contar para alguém, eu demito o seu papai. E a criança fica imaginando que o que quer que ela faça não pode fazer mal para alguém que ela ama, né? Tem ameaças de machucar, ameaças de prejudicar, ameaças inclusive de morte. E a criança fica acreditando que o que ela precisa fazer é manter aquele segredo, né? É muito importante para prevenir que a gente diga para a criança que não pode aceitar a ameaça de uma pessoa mais velha e que cabe às pessoas adultas fazer com que o que foi ameaçado não aconteça, proteger a criança, no caso, proteger o pai. Esse é um exemplo de ameaça que, infelizmente, também é frequente. Se você me deixar tocá-la tantas vezes por dia, eu deixarei suas irmãs em paz, mas você não pode contar nunca. Então, ela
pensa que ser tocada pelo pai é uma forma de proteger as irmãs, né? E aí ela conta também, ele estava dizendo a mesma coisa para as minhas irmãs mais novas. Eu sou a mais velha e foi no meu aniversário de 11 anos que tudo começou. Obrigada, papai. Então a gente percebe que essa chantagem, dizer se você deixar com que eu faça com você, eu não farei com outras pessoas, eu não farei mal para pessoas que você ama, né? Vai alimentando todo um ciclo de violação de direitos e de vulnerabilidade. É muito triste que isso aconteça e é muito importante que as crianças saibam que elas precisam contar para alguém sobre o que está acontecendo. Você não é nada. Outra forma de agravar a vulnerabilidade é depreciar, humilhar, rejeitar, é a violência psicológica. Então, a criança, fazer com que a criança sinta que ela é um lixo, que ninguém vai se importar com ela, que ninguém vai acreditar nela, que ninguém tá nem aí. E essa violência psicológica, ela pode ser muito intensa e a criança acreditar que ser tratada daquela forma faz parte, porque afinal de contas, ela é menos, ela não é nada, ela é alguém que ninguém se importa. Por isso, mais uma vez, repito, é importante que a prevenção aconteça, que a criança saiba que nenhum adulto, não importa o que ele diga, não importa o que ele faça, não importa que presentes ele dê, pode tocar nela e pedir segredo sobre isso. Seja uma boa garota, não diga nada, ok? Aqui tem um aspecto da violência sexual contra os meninos, né? A gente cresce numa cultura muito preconceituosa, em que os meninos o tempo inteiro escutam seja homem, seja homem, seja homem. E eles ouvem também que uma forma de serem xingados, de serem ofendidos, é falar: ai, você é uma garota, uma menininha, uma florzinha, uma mulherzinha. E imaginam que a pior coisa que pode acontecer é serem rotulados e serem xingados, ofendidos em relação à homossexualidade, como se a homossexualidade fosse uma ofensa. Então as violências elas vão se sobrepondo. A violência homofóbica aqui ela se infiltra na violência sexual na infância, como quando um adulto diz assim: se você contar um adulto que viola sexualmente um garoto, se você contar, as pessoas vão achar que você gostou. Se você contar, as pessoas vão achar que você é gay. Se você contar, vão te chamar de bichinha. O que seu pai vai achar de você? O que seus primos vão achar de você? O que as pessoas da sua escola vão achar? Então a violência contra os garotos vai sendo ainda mais silenciado por um medo de que, além de não acreditarem, ele ainda sofra discriminação, né? Então, o silenciamento em relação ao fato de que homens também sofrem violência sexual e que ninguém, absolutamente ninguém, tem culpa por ter sofrido uma violência, e que quando as pessoas reagem não acreditando ou diminuindo a violência que aconteceu, é uma nova violência que a pessoa está sofrendo, e isso é muito grave. Me dê um beijo de boa noite. Esse exemplo, ele remete a como nem sempre uma violência sexual vem de uma forma agressiva, vem de uma forma que machuca ou mesmo que incomoda. Há pessoas adultas que a violência sexual será justamente num momento de estar junto, de fazer carinho, de contar uma história, de dar presente, de fazer companhia, de colocar para dormir. Então, para a criança entender que ali o direito dela está sendo violado, né, a gente não pode colocar a violência como sinônimo de alguma agressividade. A violência está nela ser tocada e não poder contar para ninguém. Ser tocada e ser pedido segredo. E a gente precisa entender também que muitas vezes a pessoa que comete a violência não é só a pessoa que comete a violência. Ela também é uma pessoa que dá carinho, ela é uma pessoa que
transmite afeto para a criança, ela é uma pessoa presente na vida da criança. Então, quando a gente diz assim, ah, que monstro, ai, que pessoa monstruosa, a gente esquece o quanto uma grande complexidade na experiência de quem sofre uma violência sexual é a figura próxima, uma figura próxima que pode haver um vínculo afetivo e que a questão não está que esse vínculo afetivo seja um problema. Não, a pessoa cometeu um erro grave ao tocar o corpo dela, a fazer com ela algo que não a protege, não a deixa segura e que fere os direitos dela. Mas isso não quer dizer que a relação estava errada. O que estava errado é o que a pessoa fez. E por último, né, essa questão de quem agride também ser quem vai dizer eu te amo, quem vai estar presente de forma carinhosa, quem vai ser uma figura afetuosa importante para aquela criança. E isso, mais uma vez, não torna a violência menos violência, mas também não torna as lembranças de carinho, de afeto, de atenção erradas ou mentira. É uma pessoa que foi presente para a criança, muitas vezes que foi carinhosa para a criança, mas que cometeu uma violência, que violou direitos. Por isso, a gente precisa ser muito cuidadoso para dialogar sem monstrificar e lembrando que o diálogo é esse caminho em que a criança pode confiar e contar sobre o que está acontecendo. E as pessoas que alguns anos se passaram e não conversaram sobre isso, alguns anos se passaram e guardaram em segredo e em silêncio, podem saber que falar sobre o que aconteceu é uma forma de se fortalecer, é uma forma de elaborar, de compreender que ninguém, absolutamente ninguém, tem culpa por uma violência sofrida e que as relações em que a violência acontece têm mais elementos do que a própria violência. Muitas vezes são relações importantes, são relações especiais para quem viveu, há memórias boas. Mas o importante é nomear a violência como violência, reconhecer a violência como violência, compreender a violência para que ela possa ser enfrentada. Como eu disse, é muito frequente que pessoas tenham vivido alguma forma de violência no passado e guardem para si como se houvesse algo de errado no que elas viveram. Foi errado o que fizeram com ela. E a partir do diálogo e a partir da conscientização da gravidade da violência, da importância de falar sobre isso, da importância da gente explicar para as nossas crianças que ninguém pode tocar nelas e pedir segredo, ninguém pode tocar nelas sem que elas queiram e sem que adultos possam saber, ou seja, falar sobre é muito importante.